Fala pessoal, aqui é o Torto e no vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade à série de Your Turn to Die, que eu comecei aqui no canal. Eu já fiz um vídeo sobre, hoje é o segundo. E no último vídeo, a Sarah e os outros acharam uma caixa misteriosa que nela continha a cabeça de uma boneca. E dizia pra encontrar as partes do corpo dela pra trazer ela de volta. Então eles se dividiram em grupos pra poder investigar cada canto. E o meu grupo é o cara mais suspeito do jogo todo. Mas tá, a Sarah e o Soul andam pelo bar e encontram o professor Mishima e o Gin. Ele fala pra tomar cuidado, porque tem bebidas alcoólicas por perto, e eles são menores de idade. O Gin fala que odeia o pai dele bêbado, porque ele é irritante, então agora a gente já sabe que o Gin apanha do pai. E olhando no quadro do bar, tem nome de pessoas que podem beber, ou seja, são maiores de idade, e nomes de pessoas que não podem beber, que são menores de idade. Tem alguns nomes conhecidos e outros não, ou seja, já dá pra saber que a gente vai conhecer muita gente. A gente anda pra sala azul e encontra os outros arrumando cadeiras junto com um monte de boneco que parece que estão presos nessas cadeiras. A gente chega perto e encontra uma arma, um revólver. E logo em seguida, o Soul pergunta o que a Sarah pretende fazer com aquela arma. Ele fica meio pensativo e depois pergunta se ela pode dar isso pra ele. E nem fudendo que a gente vai dar arma pra esse esquisito aí, cara. Tá, o Keiji chama a atenção da Sarah e pede pra ela estender a mão e dar 3 balas de verdade pra uma adolescente colegial. Esse policial é o cara mais esquisito daqui. E agora a gente tem uma arma e uma bala. Pode matar quem quiser. O Kai disse que quando ele balançou um dos corpos, ele escutou um barulho de água dentro, de algum líquido. E disse que o objetivo do sequestrador é fazer que a gente fique hidratado, bebendo com um canudinho nos corpos. Isso foi uma piada dele, viu? O Soul e a Sarah andaram pela cozinha e acharam um dardo e um isqueiro em cima da mesa jogados. A Sarah combina o dardo com o revólver, botando dentro dele, então ela volta pra sala anterior e atira no alvo que tem lá perto. A Sarah acerta o alvo e ela ganha uma recompensa. Ela olha pro buraco e encontra uma perna esquerda. Uau, que recompensa, viu? Eles vão pro bar e o professor Mishima para a Sarah perguntando o que ela tá segurando. É um isqueiro. Ele pergunta se ela quer fumar, a Sarah não quer, mas ele pede pra ficar com o isqueiro, né? Ele fala que entra no modo professor sempre que vê um aluno. Ou seja, apesar dessa cara de esquisito do caralho, ele parece se preocupar, pelo menos com os outros. Andando mais um pouco, eles acham uma porta com uma luz forte vermelha. Eles entram nela e tem um quarto todo rosa com o torso da boneca que tava na caixa. Eles procuram um pouco e acham balas falsas dentro dos bonecos de pelúcia. Ou seja, o jogo tá pedindo pra gente matar alguém. Então eles voltam pra sala azul, onde tava o pessoal. Keiji pergunta se a Sarah encontrou alguma coisa. Eles acham que estão bolando alguma armadilha contra eles, mas o Keiji fala que a velha Sarah vai dar um jeito nisso. Ela pergunta por que ele tá confiando tanto nela e ele fala, porque você é fofa. Ah, eu esqueci que ele é policial também, esse esquisitão do caralho. E quando a Sarah tá prestes a sair de lá, ela vê o Soul chamando por ela, até que o Soul agora tá preso e eles acabaram de cair em uma armadilha. Eles escutam uma voz falando pra não ficarem tão alertas. Então ela veio do quadro desse homem que parece o Slenderman, chapéu. Ele fala que é o mestre dessa sala e o nome dele é Maestre. Então ele fala que vai explicar as regras do próximo jogo. Basicamente tem 5 humanos nessa sala: o Joe, o Keiji, o Kai, o Kitaro e a Sarah. E tem 4 cadeiras livres, o resto tá com bonecos grudados nela. E uma pessoa vai ser o desafiador. Eles vão ter que escolher quem vai ser o desafiador para poder atirar nos outros. Eles estavam discutindo sobre isso, quem poderia ser. O Joe e o Keiji querem que sejam a Sarah, enquanto o Kitaro e o Kai não querem. Então a gente começa uma discussão sobre isso. Vamos lá, o Kitaro fala que o desafiador tem que ser alguém mais confiável. E ele diz que pode ser ele, porque ele tá familiarizado com armas desde que viajou para os Estados Unidos. O Keiji, mesmo assim, não confia no Kitaro. Ele prefere a Sarah pra atirar do que ele. E o Kai fala que não se sente bem colocando a responsabilidade na Sarah. Mas o Joe rebate falando que ela
vai ficar bem porque tem uma mente de aço. Ele também fala que tem alguém digno dessa tarefa, só que essa pessoa não tá se candidatando. E a gente sabe muito bem quem é. O Kitaro também fala isso sobre o Keiji. Todos querem que o Keiji atire, já que ele é um policial, né, porra? Então ele acaba soltando a bomba. Ele explica que já atirou em uma pessoa. Desde então ele é incapaz de disparar uma arma. Esse policial não é nem um pouco confiável. Então o Kitaro chama a Sarah para um debate para discutir quem pode ser mais confiável. E para isso eu chamei até um amigo meu para dublar o Kitaro. Então fiquem aí com a cena. Essa pirralha idiota do colegial pode fazer isso? Não vou confiar nessa guria sem experiência. Isso não é divertido, só. A Sarah responde dizendo que o Keiji disse que habilidades com armas é irrelevante aqui. E ela fala que não tem experiência, mas pode pensar com calma. Vamos deixar isso com o policial safado. Ou com o Joe. Vai ele. Cai. E você? Aqui dá pra ver que ele quer qualquer um, menos a Sarah. Porque ele é um machista opressor. A Sarah fala que o trauma do Keiji não deixa ele apontar uma arma pra uma pessoa. Aí eu deixo o Kitaro sem palavras. Ela pode acabar tirando no amigo. Tá, então é chegada a hora da votação, então todos votam na Sarah, menos uma pessoa que votou no Kitaro, que foi justamente o Kai. Então o jogo começa, todos sentam nas suas cadeiras, e então a Sarah vai embaralhando as balas no revólver entre verdadeiras e falsas. Então chega a hora do jogo começar. A Sarah atira em um boneco. Ele saiu ileso, era uma bala falsa. Ela decide atirar em mais um boneco, só que dessa vez a cabeça dele voou. Ela então decide atirar no Kai. Ele tá vivo, era bala falsa também. Ela atira no Kitaro. Também tá vivo, era outra bala falsa. Ela atira no boneco e ele morre, a cabeça dele voa de novo. Ela atira no Keiji. Também tá vivo, infelizmente, né? Ela atira no Joe. Sobreviveu, tá vivo também. Então só sobrou os últimos bonecos, ela atirou neles e então acabou o jogo. O mestre parabeniza a Sarah por vencer e oferece uma mãozinha pra ela. Literalmente. Então todo mundo sai da sala e só sobra o Kai e a Sarah. Ele agradece a ela sobre ter salvado ele no jogo. Ele fala umas frases motivacionais lá pra Sarah, elogiando ela e tal. Só que aí a Sarah percebeu alguma coisa. Por que só agora? Porque ela só notou agora. Porque ela se lembrou que o Kai é aquele stalker que tanto perseguia ela. Ela não consegue falar. Ela não pode deixar ele suspeitar dela. Não pode deixar ele perceber. Ela se pergunta quem que é essa pessoa. Caralho. Mais tarde o Joe chega perguntando se tá tudo bem com a Sarah. Ela fala que só tava um pouquinho esgotada, então os dois saem de lá. E logo em seguida eles encontram a Kana. E a Kana faz uma perguntinha pra Sarah sobre a irmã dela. Ela pergunta se ela poderia ter salvo ela naquela sala lá. E é claro que não, né? Do jeito que ela é frangote pra caralho, fraca. É brincadeira, tá? Ela é só uma criança e ela não teve escolha de estar lá. E antes que a gente pudesse falar, o professor Mishima aparece e fala que ela teve azar só, porque só tinha uma chave e só uma pessoa conseguiria e precisava de força pra abrir o negócio lá. Ou seja, ele mentiu pra poder acalmar a Kana. O professor até pergunta pra Sarah o que ela faria se ela fosse a irmã da Kana. E a Sarah começa a encorajar ela, né? Manda as motivations dela. E aí o professor pede pra Sarah ser a irmã dela. A Sarah e o Joe então vão até o bar e veem que atrás de um banquinho tinha uma porta. Eles tiram um banquinho da frente e abrem essa porta e adivinha o que tem? Uma perna direita. Uau, que novidade! E também tinha um corta-charutos. Eles pegam esse corta-charuto, corta o charuto que eles tinham achado mais cedo e tinha uma nota de 1000 ienes. Eles vão até a maquininha que vendia refrigerante, custando 1000 ienes, e adivinha o que sai ao invés do refrigerante? Braço esquerdo. Uau, meu Deus! Agora que eles têm todos os membros da boneca, eles decidem chamar os outros para poder reunir, né, as partes dela. Então o Keiji junta os braços, a perna e a cabeça. Então, do nada, a luz começa a ficar branca, um gás preenche a sala toda e todo mundo fica seco.
Até que do nada eles conseguem abrir o olho e simplesmente ver a boneca em carne e osso. É algo bem comum, viu? Então ela começa a se apresentar, o nome dela é Sorriso, a boneca alegre. Vocês entenderam? É Sorriso, boneca alegre, sorriso. Ai, me mata. Ela também fala que o mestre dela instruiu ela a guiar eles até o jogo principal, mostrando que tem mais um jogo da morte esperando eles. E até que do nada, o colar do Joe começa a vibrar e a vagabunda fala que ela vai fazer o colar dele explodir. Mas logo em seguida ela fala que era tudo mentira. É uma vagabunda mesmo. Ela também vem com os papos de que já aconteceu anteriormente esse jogo da morte e que as pessoas inferiores vão morrer e que um de nós vai morrer também, que será escolhido pelo voto majoritário. E é agora que a brincadeira começa. A vagabunda dá pra gente um tablet de votação e agora é o momento decisivo. A gente vai ter que votar em um de nós. Como a Sarah não suspeita de ninguém, ela vota em si mesma. Então é começada a votação. A Sarah recebe somente um voto dela mesma. O Joe recebe também um voto. O Keiji também recebeu um voto. A Kana, um voto também. Kitaro também recebeu um voto. O Sou, nenhum voto. Filha da puta, né? Tinks. A Reiko recebeu um voto. A Nao, nenhum. O Kai também recebeu um voto junto com o Gin. E então só sobrou o professor Mishima. O professor Mishima foi a pessoa mais votada, então a boneca pergunta pra ele quais são suas palavras finais. E agora vocês vão presenciar uma das piores cenas desse jogo. O colar do professor queimou toda a carne dele na frente de todo mundo. E é assim que termina a primeira parte do primeiro capítulo de Your Turn to Die.